Olá, amigos ligados na tela da RIC TV Record. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Estamos juntos para esse fim de tarde, um dia lamentavelmente triste para todos nós. E estamos num momento pós-natal, expectativa para o ano novo. E, infelizmente, há pouco mais de uma hora fomos surpreendidos com a publicação da Kelly Nascimento, filha do Rei Pelé, a Ian Kelly, né? Como ela se anuncia no Instagram. Quem é seguidora da Kelly, que estava acompanhando as notícias do Rei Pelé, que ela passava e postava ali a todo momento. Fomos surpreendidos por volta das 4h50 da tarde, 4h40, com a informação da morte do Rei Pelé. E, infelizmente, o mundo acabou ficando chocado, né? A gente que acompanha as notícias, estávamos acompanhando os pronunciamentos de jogadores como Neymar, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, comentaristas esportivos, ex-ídolos do futebol, todos falando da morte, dessa passagem do Edson Arantes do Nascimento. Aquele que levou o nome do Brasil a ser conhecido mundialmente, porque a gente costuma dizer que o Brasil foi descoberto em 1500. Mas, na verdade, o Brasil foi realmente descoberto depois que o rei do futebol levou o Brasil para o mundo. Foi ele que se reuniu, por exemplo, com mais de 6 presidentes americanos. Foi ele que se reuniu com reis, rainhas espalhados pelo mundo. Foi ele que parou uma guerra, para quem não sabe. Pelé era muito mais, e como disse o Neymar, um camisa 10. Ele deu um significado para a camisa 10, mas ele foi muito mais que isso. Ele trouxe um significado para a seleção brasileira. Você vê imagens ao vivo da Record News nesse momento. Esses são temas que estão sendo discutidos hoje em todo o mundo. Aos 82 anos, infelizmente, faleceu hoje, por falência múltipla dos órgãos, o nosso rei. O ex-jogador, ele vinha enfrentando uma batalha contra um câncer, né? Câncer de cólon, câncer no intestino, para ficar mais claro para muita gente. Pelé, que deu muitas alegrias dentro e fora de campo, como ator, como comentarista de esportes, como jogador de futebol. Ele cantou. Quem não se lembra da música? ACD, ACD, né? A gente que é um pouco mais velho, daquela campanha da ACD. E, infelizmente, o país chora. E eu falava até agora há pouco, vi o anúncio do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, falando do Rei Pelé. E muito orgulho tive das palavras do futuro ex-presidente do Brasil. Porque me indigna, e aqui eu quero deixar claro, porque até agora eu não vi uma manifestação do presidente atual, Jair Bolsonaro. Porque o mundo hoje fala da passagem do Rei Pelé agora para outros campos de futebol, ao lado de grandes ídolos. Ídolos que já partiram, mas que lá em cima agora se juntam ao nosso Rei Pelé, nesse campo de futebol onde, né, as grandes estrelas estão. E esperávamos que o presidente da República, representando todos ou toda a nossa nação, viesse a público falar dessa perda. E isso ele não fez, né? É lamentável. Eu acho que como brasileiro que sente a perda de um ídolo que, por mais que você não tenha conhecido, você se compadece com a dor, com a perda, porque esse é um assunto no mundo hoje. Vai parar, não vai ter assunto da guerra da Ucrânia com a Rússia hoje. Não vai ter assunto da neve nos Estados Unidos hoje, da neve do Japão, do preço do euro, da queda do dólar, do aumento do barril de petróleo. O mundo hoje, todas as TVs vão falar apenas e única e exclusivamente da passagem do rei do futebol. E a gente vai também trazer esse destaque para você com outros assuntos. Vamos estar discutindo aqui, falando com algumas pessoas, porque o Rei Pelé teve uma passagem aqui por Maringá, jogando contra o Grêmio Maringá. Naquela ocasião, o time do Grêmio Maringá perdeu. E o Pelé, se eu não me engano, marcou 2 gols. A gente falava isso quando nós estávamos falando do Maringá durante esse ano, que o Pelé já esteve aqui naquela passagem. E olha aí, o timão do Pelé, Coutinho, Mengalvio, né? Eu estava... PP, poxa, grande PP, Peixinho, Laércio, Carlos Alberto, ídolos do futebol mundial que fizeram história com o Santos Futebol Clube. E
Meu pai, né, que hoje está lá em cima, deve estar comemorando muito, porque a chegada do Rei Pelé lá em cima, muitos estão fazendo festa. A gente chora a ausência, a dor, o lamento da família e a tristeza de depois de um Natal no hospital, os filhos terem que se despedir do pai assim. A mãe do Pelé, que completou 100 anos agora, no último mês de novembro. Mas ficamos felizes em saber que enquanto esteve aqui ao nosso lado, conosco, no plano terreno, ele só nos deu alegria, orgulho e, principalmente, se o Brasil é conhecido hoje no mundo, é graças a ele. Existe um Brasil antes Pelé e um Brasil pós-Pelé. Mas a gente volta daqui a pouco com informações direto de São Paulo para você, do Hospital Albert Einstein, onde, infelizmente, na tarde de hoje, faleceu o nosso maior ídolo do futebol. No dia 6 de maio de 1965, essa data ficou marcada para todos os maringaenses. É que nesse dia, um dos maiores acontecimentos da história do futebol regional, há quase 60 anos, marcou a história do esporte em Maringá. É que o Grêmio de Maringá encarava o Santos Futebol Clube em uma partida amistosa aqui no estádio regional Willie Davis. Vem comigo aqui, porque o Evandro Mandadori tem mais detalhes dessa história, porque naquela ocasião eu falei agora há pouco, Evandro, que, se eu não me engano, o Grêmio Maringá perdeu de 11-1 e o Pelé teria feito gols nessa partida. E você tem informações, eu acho que você buscou informações desse jogo pra gente aí, né? Boa tarde pra você, meu irmão. Bernardo, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Foi sim. Naquela época o Maringá era uma referência no estadual, porque vinha de 2 campeonatos estaduais consecutivos. E isso era uma potência para nossa região na época. Só que encarou o Santos Futebol Clube, que era a base da seleção brasileira naquela época. Então você imagina, um confronto bom, mas vamos ser sinceros, né? Desproporcional para o momento, né, do Maringá. Só que, mesmo assim, foi uma honra receber o time de Pelé e companhia naquela ocasião aqui em Maringá. E foi 11-1 o jogo, como você disse, 11-1 para o Santos. E o Pelé fez 2 gols naquela ocasião, porque todo mundo era brilhante ali na seleção, claro, com destaque para o Rei Pelé, mas todo mundo era brilhante na seleção do Santos. Na época, o Peixe, para você ter uma ideia, o Santos, meu time, o Santos, vale frisar isso, vinha de um tetracampeonato brasileiro consecutivo, além de já ser bicampeão da recém-formada Copa Libertadores da América. Até hoje, aquela equipe é apontada como uma das maiores da história do futebol mundial. O resultado foi uma singela goleada de 11-1 para os visitantes, no caso, o Santos. Então, em 65, o Pelé esteve aqui em Maringá, fez 2 gols contra o futebol regional, no caso, o Grêmio de Esportes Maringá, que encarou o Santos Futebol Clube numa partida amistosa no estádio regional Willie Davis, aqui na nossa cidade Canção. Um dado interessante para mostrar que o Rei Pelé, na qual nós estamos fazendo a despedida dele hoje, a gente, né, já esteve aqui em Maringá, já participou aqui do futebol maringaense em 65, há 58 anos. Legal, Evandro. Obrigado pelas informações. Eu estou lendo as mensagens aqui, Evandro. Está na tela comigo. A Nilza diz o seguinte: Nader, eu admiro muito você. Nada a falar que esse homem é o rei. Rei é Deus, um homem que renegou a própria filha que morreu de câncer. É que aí é uma questão tão particular, Nilza. A gente costuma ver as questões particulares e trazer para a nossa realidade. Eu acho que a questão particular dele, envolvendo família, relacionamentos, filhos, é uma coisa que a gente tem que começar a respeitar, que é do outro. Não quero entrar aqui na questão de saber ou entender o que o levou, né, Evandro, a ter a atitude que teve. O que eu falo é em questão do que ele fez dentro de campo e fora de campo em relação a nós brasileiros, a levar o nome do nosso país lá fora, e que isso ele fez muito bem. E eu digo e repito, o Brasil é um até o nascimento do Rei Pelé para o futebol. E o Brasil é outro depois dele. Ele sim descobriu o Brasil para o mundo. O Brasil foi descoberto em 1500, mas o mundo conheceu o Brasil a partir do Rei Pelé, né, Evandro? Pois é, Nader, muitas pessoas criticando, mesmo ele depois, né, agora de falecido, porque faleceu essa tarde, muitas pessoas criticando. Eu acredito que esse lado pessoal, familiar, deve ficar somente para ele, que ele já sabia disso, para a consciência dele, para a família dele e para Deus. Então, né, algo muito pessoal. Nós estamos falando aqui da pessoa do Pelé no futebol, como pessoa perante a sociedade, como brasileiro, como representante do maior esporte do mundo, que é o futebol. Então, acho que essa questão pessoal fica para a família dele, para a consciência dele, que agora nem está mais aqui para se defender dessas questões, né? Eu acho que você botou um ponto final nessa história para a gente nem entrar mais nesse assunto.
que importa é saber o que ele representou para nós, para o mundo. Foi o que eu falei anteriormente. 6 ex-presidentes americanos. Nunca um brasileiro teve encontro com tantos ex-presidentes ou representantes mundiais. Reis, rainhas de todo mundo. E ninguém no mundo nunca parou uma guerra. Acho que isso resume tudo.